atividade que E me aconteceu na conta oposição. uma coisa, Dada. Para quem não percebeu, o Dada não é indiano de nascimento. Embora pareça um dravidiano, assim, com essa roupa, o senhor é africano, certo? Sim, eu nasci no Congo. Eu me chamo baiano-africano. Como é que aconteceu do senhor parar numa religião indiana e, assim, porque, né, a gente estereotipa as coisas e vai dizer, ou ele vai virar cristão na África, ou vai seguir as religiões tradicionais, por exemplo, do Congo. Sim. Como que o senhor descobriu o Sanatana Dharma e virou Swami? Sim, assim, caro irmão. Eu nasci com pais bem católicos, bem religiosos. Meu pai era um diácono. Então, por exemplo, me lembro bem pequenininho. Meus irmãos mais velhos chegavam em casa de férias e a minha mãe queria fazer oração à noite. Chamava eles para ir fazer oração. Eles não queriam. Eu, pequenininho, olhava a mãe, via a mãe, é triste. Ela ficava triste. Aí eu falava, mãe, eu estou aqui, vamos orar junto. Para agradar a minha mãe. Então, eu já contei isso, mas vou recontar. Quando eu era pequenininho, na minha casa tinha um monte de livros sobre o discípulo de Jesus, fazia um monte de coisas, o sofrimento que passava. É a mesma coisa. Se esse povo que fala que a Ana Marga é brutal, falaria a mesma coisa com os discípulos de Jesus. Porque o poder que estava ali, estava contra eles. E os caras enfrentavam. Não com luta, mas com o trabalho deles. Da mesma forma que a Ana Marga fez. A Ana Marga nunca pegou a arma para lutar contra alguém. Mas o pouco serviço que fazíamos, esse detentor de poder ficava com medo que essa organização vai acabar se apossando do poder. Se o mestre quisesse ser o líder da Índia, querido, eu não vou falar do meu mestre, vamos falar do nosso irmão lá. Se ele quisesse ser o mestre, o chefe lá na Índia, quem bloqueava ele? Pois é. Quem bloqueava? Não tem ninguém que poderia. Então, eu estava lendo esse livro, cara. Eu me inspirei. O livro de Jesus, com os discípulos dele, indo para cá, sofrimento que havia. Eu fiquei apaixonado pelo cara, entende? Aí eu, deitado na cama, depois de ler, pensei assim, Jesus, por que você não fez que eu nascesse naquela época para eu também ser seu discípulo? Rapidinho, uma mente de pequeno, penso, e se você... Não, eu pergunto assim, por que você não nasceu agora para eu ser seu discípulo? E se você tinha que nascer naquela época, por que você não fez que eu também nasci naquela época? Porque na nossa visão, uma vida única. Então, era o agora ou naquela época. Sim. Cara, um negócio pegou meu coração. Enorme. Ele não ficou aqui. Enorme. Ficou rodeado, acho a cor azul, alguma coisa assim. Muito bonito, muito gostoso. Eu experimentei na minha vida o que chama amor quando era pequeno. Essa cor do amor, quando alguém fala para mim amor, eu sinto, eu me lembro isso. Eu sei o que é. Então, quando eu cresço, meus pais querem me tornar padre. Essa é a missão dele. Todo mundo quer que eu virasse padre. Todo mundo. Aí me mandam no seminário aos 11 anos. À noite, minha mãe vem e me conta, filho, você já está grande. Falei, mãe, já estou grande? Disse, sim, filho, você já está grande. Então, e agora, mãe? O que vai acontecer agora? Agora, seu pai foi comprar suas mochilas, ele vai te mandar estudar. Para o senhor virar padre. Me lembrei, meus irmãos saíram da casa de novo também, então eu falei, tá bom. Eu chego no seminário. Sem querer falarmos demais, porque temos que respeitar nossos irmãos de todas as religiões, né? Mas você pode dizer que eu não me conformei com o sistema que eles tinham. Eu achei meio seco. Aquele amor que experimentei não tinha lá. Era mecânico demais. Aí eu falei para o reitor que eu quero trocar de escola, do seminário para o jesuíta. Eu olhei ele e falei, senhor, eu quero trocar de escola, eu queria estudar com os jesuítas. Eu olhei, pequena criança, vi com o cara e falou, sim, eu vou te ajudar. Mas se vi, eu não vou te ajudar, entendeu? Ele falou uma coisa, mas a energia dele era outra coisa. Eu mesmo fiz um pedido de carta para os jesuítas. Aí os jesuítas me responderam, só que coloquei endereço da minha casa, porque eu sabia se vir na escola ele não vai me dar. Coloquei endereço da minha casa, 2 anos de ciclo de orientação, eu fui fazer o exame para o jesuíta, vivi com o jesuíta. Quando eu fui nos jesuítas, não tinha mais aquela devoção, como se diz, cega.
Eu gostava de Jesus, gostava da ética, gostava da devoção, mas não queria ter nenhuma história com padres. Dos jesuítas, eu vou na universidade, aí que o mundo se abre. O senhor fez o que na universidade? Engenharia. Aí encontro lá na universidade uma miríade de religiões. O que me chocou mais foi catolicismo e protestante. Uma competição acirrada ali, cada um querendo dizer que é melhor que o outro. Isso não foi o pior. O pior foi, dentro do próprio protestantismo, várias igrejas, cada uma dizendo que ele é melhor, querendo me converter. Aí chegava com o livro, querendo me converter. Eu perguntava, me mostra onde está escrito. Eu lia, era diferente do que está falando. Falar, Senhor, aqui está falando assim, assim, assado. Ou outro. Eu parei para pensar, por que tanta contradição? O mesmo livro, mesmo mestre. Por que tanta brigalhada? Alguma coisa deve estar errado, ou na compreensão, ou no assunto. Em paralelo a essa coisa, África, o Congo, é um Brasil da África. Minério, riqueza, tudo. O povo é miserável. Estava numa faculdade onde o professor era ministros. E meus professores eram belgos, que faziam a cooperação técnica entre o Congo e a Bélgica. Caro, eu vivi o que chamamos de geopolítica colonial naquele lugar. Eu vi aquilo ali. Um professor meu, que amei bastante, eu fiz um pouco de aula de economia, para entender os mecanismos que nos explicavam por que miséria, por que tal. E nessa aula de economia, tinha um professor que eu amava muito. Ele foi nomeado ministro. Depois de ser nomeado como ministro, o cara começou a mudar. Fica gordo, troca a camisa com o terno, a fusca dele paca, vira uma Mercedes-Benz que não faz barulho. Eu era criança, eu falei, Sir, um dia na sala de aula com um monte de meninos, Sir, você mudou. Falei, o que você está falando, menino? Estou dizendo que você mudou. Ele parou, ele entendeu. Porque amamos você. Então ele viu nos nossos olhos, e sabe o que aconteceu? Ele diz assim, vocês são muito novos ainda, vocês não vão entender. Uma coisa eu posso dizer para vocês, a vida é muito difícil. Quando ele falou isso aí, eu caí no chão. Eu caí no chão porque me lembrei de Sócrates. Quando estava no segundo grau, me lembrei de Sócrates, que no momento de julgamento, tudo que ele precisava era negar a filosofia dele tudo. Ele não negou. E foi morto por isso. Ele foi morto por isso, ensinando a imortalidade da alma. Aí entendi que meu professor, apesar de ser um grande economista, ele não tinha a personalidade do Sócrates. Aí comecei a pesquisar como desenvolver uma personalidade assim. O meu ideal até então era ser professor de universidade para ajudar meu povo a se desenvolver. Quando vi que mesmo como professor de universidade, se você não desenvolve ética, você não desenvolve personalidade assim, você pode ser tão bandido, estúpido como qualquer um aqui na rua. Aí, caro, que se abre o leque de escolas místicas.